Meu filho, como é que tá você? Tudo bem? Tudo bem por aqui, tudo bem. A Ana está deitada no quarto ali com o Theo. Eu Que acho que bom, ela colocou ele para dormir, deve ter dormido também um pouquinho, né? Aí eu estava lendo é aqui um bom. livro e olhando aqui o que está acontecendo no mundo, aquela confusão lá nos Estados Unidos, Sim, né? rapaz, é coisa séria, viu? E essa questão da revolta aqui da manifestação também no Brasil, estava dando uma Aham. zapiada já Uma aqui. coreada aí, é? Só pensando, lendo, aí eu vi o Instagram, tô entrando lá e eu vim participar, né? Entrei aqui no Amém. teu. Só um pouquinho. O pessoal, Natan é um amigo meu de muitos anos, grande amigo meu, um professor da palavra de alto calibre, e é um cara porque eu tenho muita admiração, respeito e muito amor mesmo, né? Quem não conhece Natan, acho que todo mundo conhece Natan que está na live aí, mas se alguém não conhece, esse cara aí é um mestre da pesada, viu? Tudo que ele aprendeu foi comigo, mas ele parece que está melhor do que eu hoje. Tô brincando, pessoal. Natan, meu irmão, um prazer imenso ter você aqui. Não estava nada programado, você com a gente aqui hoje, mas você é o tipo do cara que tem que entrar sem pedir licença, porque você sempre é bem-vindo na minha live. Sempre a porta vai estar aberta para você aqui, viu, meu filho? Valeu, Flávio, obrigado. Amém? Olha a Thaís falando aí. Eu vou marcar uma live com o Natan com calma depois, uma live de ensino, perguntas e respostas. Nós fizemos a semana 1, foi, Natan? Por acaso ali, você estava à noite online no Instagram, me convidou a gente bater um papo sobre a graça radical, sobre a perda da salvação, né? E, Olha, muita gente comentou comigo depois, Flávio, sobre a hum, questão da perda da salvação, e muita gente comentou como é importante saber sobre isso, porque é uma coisa que não se fala comumente, e quando o pessoal fala, eles falam com muitas reservas, e eles têm medo de serem rechaçados aham, pela maioria, né? Porque existe já um pensamento racional estabelecido, e qualquer ideia diferente você já pode ser taxado de herege, né? E o pessoal estava agradecendo porque achou que fazia muito sentido as colocações que foram feitas. é. E a gente, quando entra sem medo de falar o que a palavra fala, né? É chocante, é polêmico, sobretudo aquela passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, né? 1 Coríntios, capítulo 5, né? É bem polêmica aquela passagem, mas é o que está escrito. E é o que a gente tem falado e procura, à luz de outras passagens, trazer a compreensão como um todo, né? O que é muito importante. Uhum, Então, acho que é bem enriquecedor mesmo. sem dúvida. Sem pressa, falando, porque às vezes a gente fica tão preocupado com os comentários do povo, né? Que a gente quer dar atenção e até perde o raciocínio. Mas quando você Aham, programa uma live que começa assim, como tu está sugerindo aí, né? Ah, vamos fazer uma live para debater um assunto e vamos falar sobre isso. E você não se concentra no que o pessoal está perguntando, às vezes flui até melhor, porque você consegue desenvolver mais, né? Argumentar mais, explicar, citar texto, é. sem se desconcentrar, né? Porque a gente fez assim de uma forma muito aleatória e o pessoal gostou muito. Deu umas Aham. 90 pessoas no pico, Flávio, na Eu hora, vi sabe? lá, foi fantástico. É. Sem falar do pessoal que assiste depois, né? Quando você deixa salvo e tudo mais. Eu salvei aqui, já tem quase 300 pessoas que já viram já. É um número muito bom para o tempo que foi ali. E, inclusive, o pessoal do Rio de Janeiro, alguns amigos meus lá, da Igreja da Lagoinha, uma professora do Carisma, me agradeceu muito. Disse que foi maravilhosa a live, ela assistiu, disse que foi muito abençoada. E é esse nosso galardão, né, Nathan? É Nosso isso galardão mesmo. é esse, o pessoal recebendo e se libertando. Porque o movimento hoje, surgiu um movimento assim, já existia, sempre existiu um movimento reformado, né? Mas parece que reacendeu um pouco aí, com uma roupagem mais moderna, aquela coisa mais estilo Joseph Priest, né? E muita gente está abraçando algumas doutrinas da época da reforma, que não se limitou apenas, né, às igrejas tradicionais, porque muita gente pega em pescado também a reforma protestante como se fosse algo que fosse posse das igrejas tradicionais, não é, né? E aí ressurgiu esse movimento, tem algumas igrejas que mudaram até o nome, que eu sei qual é o nome real das igrejas, elas mudaram o nome para poder atrair a juventude e implantar ali o pensamento, alguns pensamentos da teologia reformada, né? Inclusive, Flávio, tem um erro em relação ao uso do termo teologia reformada, igreja reformada. Tem um livro de Roger Olson, que é da editora Reflexão, que se chama Contra o Calvinismo. E ele Aham, explica ali, nesse livro, que esse uso é um uso inapropriado. É como se o pessoal da igreja calvinista, né, que eles são mais aham, facilmente reconhecidos como calvinistas,
eles se Sei. apropriaram, eles fizeram a palavra reforma de refém, como se estivessem tomando posse do termo, dando a ideia de que eles são os verdadeiros herdeiros da tradição da reforma. Né? Então, eles tentam se pôr como uma igreja que vem desde a época da reforma até os dias de hoje, mantendo a mesma doutrina, o mesmo padrão. Mas no livro de Roger Olson, que é um arminiano clássico, ele tenta mostrar que isso é um equívoco, porque existem outras igrejas que seguem uma influência da época da reforma, mas que são igrejas pentecostais, igrejas que creem nos dons e que são contra a teologia calvinista, embora também possam se considerar como igrejas de tradição reformada, entendeu? Aham. Foi isso que eu tentei explicar e não consegui aqui, que eles tomaram esse nome reforma como se fosse deles, né? Mas que Sequestrado. outras coisas boas saíram da reforma também, né? É verdade. E a reforma, ela não era predominantemente calvinista. Aham. Não era predominantemente. O que acontece é que o calvinismo, ele não é calvinismo, ele é agostinianismo, né? Calvino, ele sistematizou as ideias desse grande pensador da Igreja Católica, que era um padre chamado Agostinho, e Agostinho. aí, e aí Calvino, praticamente, ele transformou o agostinianismo em calvinismo. Mas nem todos os reformadores, nem todos os pensadores daquela época concordavam com essa visão. Só que, como era uma influência predominante, porque todos estavam saindo da Igreja Católica, é normal você encontrar elementos do agostinianismo na vida de Lutero, na vida de John Hus, na vida de alguns outros pregadores que vieram antes, durante e depois da Reforma. Porque o pessoal está saindo, né? Até como o dia de hoje. Até hoje a gente tem alguns elementos do catolicismo que a gente traz com a gente pela força do hábito, sem a gente perceber. Né? Uma coisa que eu costumo falar de vez em quando é que, por exemplo, a gente se refere às pessoas que estão no ministério como bispo, pastor, apóstolo, fulano de tal, e esse cacuete de chamar as pessoas pelos ofícios que elas desenvolvem é uma coisa que a gente tirou da Igreja Católica. Na época que a Igreja Católica estava ficando muito grande, eles precisavam de supervisores regionais, nacionais e locais, eles começaram a criar essa espécie de hierarquia eclesiástica, né? Que um estava sempre sobre o outro. E dali para cá se estabeleceu de uma forma tal que nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu da gente, porque nós trazemos esse mesmo hábito de chamar, né, as pessoas que estão nos ofícios pelos ofícios que elas desenvolvem, que é uma coisa que não está na Bíblia. Você vai para o Novo Testamento e você vê Pedro chamando Paulo de Paulo, Paulo chamando Irmão, né? Pedro, amado irmão Paulo. Você vê Paulo citando os seus companheiros de ministério pelo primeiro nome. Ele diz Paulo, Silvano e Timóteo. Ele não comete aquele erro de querer achar que tem que chamar pelo título, pela função. A igreja não perde respeito por eles. Então, eles tinham uma vida comunitária muito comum, muito normal, sem esse tipo de coisa que a gente vê hoje em dia nas igrejas. Mas isso é um hábito. Aí você diz assim, mas é errado, é pecado. Não é que seja errado, não tem problema nenhum. Mas é interessante você estar consciente do fato, você entender de onde vem a coisa, né? Então, assim, tudo bem que é um hábito, não tem problema nenhum, mas nós trazemos isso conosco porque talvez nunca a gente ouviu falar sobre nada diferente. Da mesma forma, naquela época, os reformadores, eles saíam da Igreja Católica, mas eles traziam hábitos sem perceber, sobre os quais nunca ninguém tinha pensado, e aí eles continuaram replicando alguns elementos do agostinianismo. E é por isso que, às vezes, os calvinistas dizem assim, mas Lutero também era calvinista. Isso não é uma verdade, porque quando Lutero pregou as 95... 95, quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, protestando contra a cobrança das indulgências, ele já era um senhor de idade de 80 e poucos anos, enquanto 80 e poucos anos não, ele já era um senhor de idade avançado, já estava no auge da reforma, né, um pregador, um professor, e enquanto o Calvino, ele tinha apenas 8 anos de idade. Então, assim, na verdade, o grande reformador, se é que a gente atribuía uma pessoa, é Lutero. E Lutero, por exemplo, estava saindo do catolicismo, ele acabou se casando, ele começou a abrir a mente para novas possibilidades. Foi quem rachou tudo, né? Mas ele continuou batizando crianças, entendeu? Ele continuou batizando crianças. Tanto é que os anabatistas, que foram dissidentes de Lutero, eles pareciam estar mais próximos do que nós cremos hoje do que o próprio Lutero. Mas eu acredito, Flávio, que isso é um processo de evolução. As verdades, elas vão se sobrepondo em camadas e elas vão alcançando novas gerações com mais luz, com novas percepções.
Então, assim, dizer que a reforma ela é única e exclusivamente uma tradição calvinista é um equívoco. Ainda que encontremos elementos do agostinianismo, depois conhecido como calvinismo, em algumas outras igrejas reformadas que são pentecostais e que não são 100% calvinistas, né? Uhum. Pois é, em relação a essa questão de chamar o ministro, né, pelo título que ele tem, pelo dom ministerial pelo título, né, é um mal realmente que está em muitos lugares. Parece que o indivíduo, quando ele descobre que tem um chamado, ele troca de nome, né? O seu nome real passa a ser o seu sobrenome. E o seu primeiro nome passa a ser o seu chamado, né? Apóstolo É. fulano, pastor Beltrano. Quer E, dizer, e o problema, e eu acho, Flávio, que o problema não é chamar, por exemplo, pastor Flávio, mestre Flávio, reverendo Flávio, não tem problema. Qual é o problema? O problema é que tem ministros por aí afora, que não é o seu caso, eu lhe conheço muito bem, mas tem ministros por aí afora que vão gerar um problema se você não chamar. Então, não tem problema chamar, na verdade. Mas o que acontece é que tem gente que está sendo disciplinada quando não chama, tem gente que está sendo rechaçada quando não chama, criticada em público quando não chama, como se fosse desrespeito, rebeldia, falta de reverência e qualquer outra coisa antibíblica, que é uma coisa totalmente sem apoio nenhum nas escrituras, né? pois é, isso revela também uma grande insegurança, né, daquele que quer ser chamado pelo título. Quer dizer, o camarada Verdade. é inseguro, totalmente seguro, ele tem que ter a validação dos que estão ali abaixo dele, o chamando pelo título para que ele se sinta aquilo, quando de fato quem é não fica preocupado. E eu não sou contra também, claro, chamar um camarada pelo título, pastor, apóstolo, agora tem que ser coisa espontânea, leve, sem essa manipulação, esse controle, né? Esse maquiamento. Quer dizer, você constrange alguém a fazer aquilo que ela não quer, só porque você tem que ser chamado pelo título, É. quando você mesmo, que supostamente tem aquele chamado, não confia, porque o que você é, você está preocupado em ter esse Isso é uma coisa, reconhecimento. isso é uma coisa tão sutil, né? Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso, mas nos meus estudos pessoais eu percebi, né? Eu percebi isso dentro do Novo Testamento, que quando a gente vai falar sobre submissão e autoridade, né, que é uma das coisas importantes que a palavra de Deus ensina, quando você vai começar a falar sobre a estrutura de autoridade que Deus estabeleceu, você se depara com esse ponto. O que é realmente submissão? O que é obediência? O que é ter autoridade? Será que a autoridade é esse tipo de coisa? Porque normalmente você encontra pregadores, conferencistas, pastores, fazendo referências aos princípios de autoridade que a gente encontra no mundo, tanto no mundo empresarial, dos negócios, né, marketing e tudo mais, como também no mundo militar. Os americanos, eu ouço muito pregador americano, né? Eu leio muita coisa de pregador americano. Os americanos, eles têm uma cultura muito forte nessa área militar. Afinal de contas, os Estados Unidos são a grande potência mundial, né? Eles vêm aí numa hegemonia de liderança mundial há muito tempo. E eles precisam que o exército realmente funcione, eles fazem incursões em determinadas regiões. É uma realidade a perda de vários homens por causa de guerras, de questões assim nessa área. Então, a cultura militar norte-americana, ela é muito presente, é muito forte. Mesmo nós aqui no Brasil, que servimos o exército, eu sou reservista. Eu sou da arma de comunicações, eu fazia parte de uma décimo grupamento de artilharia de campanha lá no Ceará. Então, assim, eu participei por um ano, né, aprendi, tive as instruções, sou considerado militar da reserva. Mas é uma coisa totalmente diferente, porque a nossa consciência é diferente da dos americanos, dos israelenses e de outros povos que estão em conflitos mundiais, internacionais ou em guerra, porque a gente não corre o risco de lutar praticamente com ninguém, né? As Forças Armadas aqui, elas servem como um apoio por trás da liderança nacional, mas não tem essa coisa real na cabeça do brasileiro, como é na cabeça do Verdade, é americano. verdade. Eu ouvi um pregador, eu não vou nem dizer o nome para não ficar feio, mas eu ouvi um pregador norte-americano, que é relativamente conhecido, dando exemplos de submissão e autoridade supostamente à luz da Bíblia, né? E como na Bíblia a gente vê muitos exemplos de guerra, de situações do Antigo Testamento, né? De exércitos e coisas assim, que são até usadas como figuras para os nossos dias atuais, ele tentava dizer o seguinte, que esse respeito e essa submissão, que eu chamo de subserviência, na verdade, porque é uma submissão, ele dizia que devia ser praticado em todas as comunidades cristãs. E se, ele dizia, se um membro da igreja que você pastoreia te chama pelo primeiro nome, isso já é um sinal de que essa pessoa tem a semente da rebeldia no seu coração.
Primeiro, porque os Estados Unidos, eles têm uma cultura de não chamar a pessoa pelo nome, que é uma coisa totalmente diferente da cultura brasileira, e a gente tem que saber diferenciar a cultura americana, dos pregadores americanos, da cultura brasileira, para que a gente entenda e filtre que é do evangelho e o que não é, né? Porque o que vem de lá para cá, muitas vezes, vem com a cultura também. E eles têm essa cultura. Eu não posso chamar você de Flávio se eu não for realmente íntimo a ti. Eu tenho que te chamar do teu sobrenome, eu tenho que me chamar de Rufino, não posso te chamar. Então, nos Estados Unidos, eles fazem muito isso. Irmão fulano de tal, irmão fulano de tal, que é uma forma, e diz o sobrenome, nunca diz o irmão primeiro nome, diz o irmão segundo nome. Tipo assim, irmão Copeland, irmão Reagan, irmão Osborne, irmão... O que não importa, o sobrenome. Então, o que acontece? Para você chamar o primeiro nome, você tem que ter intimidade, né? E se você é pastor, esse pregador dizia, é como se você fosse um capitão e você tivesse abaixo de você um cabo, um sargento, um conscrito, um soldado qualquer, e ele estivesse falando com você sem prestar continência e pedir permissão. Aí ele diz, ele tentando explicar de uma forma lógica e muito bonita o argumento dele, né, e a justificativa para esse assunto, aí ele vai e diz assim, imagine você que é um capitão, você tem o seu filho e o seu filho, ele é um soldado. Mas aí você está lá no quartel e o seu filho vai falar com você e diz, papai, com licença, isso pode? Isso não pode? Ele não pode chamar você de pai, ele tem que chamar você capitão, com licença, prestar. Agora, se tiver em casa, não faz sentido. Com licença, capitão, posso pegar a manteiga? Também não faz sentido. Ele pode dizer, papai, passa a manteiga. Então, de uma forma inteligente, ele tentava mostrar que existem contextos diferentes e que você tem que colocar o chapéu, dependendo da situação, para... O argumento é válido, acho interessante, dá para usar como ilustração, mas o que eu acho que ele fez de errado foi usar esse exemplo, esse argumento, para dizer que é totalmente antibíblico chamar a pessoa pelo nome dela, quando na verdade é uma questão muito mais cultural, né, e específica dos Estados Unidos do que bíblica. Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado e essa sabedoria, né, essa presença de espírito, de saber filtrar o que um pregador que você gosta de ouvir norte-americano tem para dizer da cultura com a qual ele está habituado e nem sequer percebeu que é diferente do que a Bíblia ensina. E também tem na Bíblia essa frase, né? Entre vós não é assim, né? O reino de Deus é bem diferente do conceito. Tem o caso que eu derrubava aqui tudo. Do conceito do mundo, né? Às vezes eu vejo, por exemplo, sem querer criticar, né? Mas acho muito estranho. Às vezes a esposa de um pastor está falando no púlpito, né? E fala, olha, falando sobre o seu marido, né? Vamos supor, Flávio. Ela não fala, eu falei com o Flávio, falei com o pastor Flávio, né? A esposa do cara chamando o cara pelo título e pelo nome. Eu acho tão estranho, né? Acho totalmente... É estranho. Mas é para o povo respeitar. Quer dizer, o respeito na mente desse pessoal é obtido por essa forma de chamar, pelo título. Se não chamar pelo título, não tem respeito, né? Quando submissão é uma coisa muito mais do coração. Pois não. Pois não. Evitar que as pessoas façam a mesma coisa, né? Pois é. Eu sinto que é uma coisa artificial isso, né? Porque claro. Não é natural você chamar uma pessoa com quem tem intimidade de uma forma que não faz nem sentido. Eu sempre penso assim, Flávio, se não tiver exemplo bíblico para aquele tipo de comportamento, você está sujeito a ser identificado como uma pessoa que não conhece muito a Bíblia, né? Eu sei que, infelizmente, as pessoas são convencidas por questões emocionais, por questões sociais, até questões filosóficas e tudo mais. Mas, muito raramente, as pessoas prestam atenção no que a Bíblia ensina e no que está sendo dito. E se a Bíblia não prova, não apoia, é uma coisa frágil. Eu acho que é contra você mesmo. É como se fosse uma coisa que você faz que vai servir contra você mesmo. Porque você está se baseando numa coisa que a Bíblia não defende, né? Natan, só um pouquinho, falta 2 minutos para acabar a live. Se acabar aqui, eu vou reiniciar a live, o pessoal volta com a gente aí, porque o papo tá bom, não queria parar agora não, tá bom? Eu pensei em fazer apenas até 18 horas, porque eu vou comemorar aqui meu aniversário de casamento, mas eu quero conversar um pouco mais com você. Viu? Mas enquanto não acaba, eu acho também isso aí, Natan, que a gente está conversando, é fruto da geração Nutella. Os pastores Nutella. Qual é os pastores da geração Nutella? É gente sem preparo, levantada sem ser forjada na experiência de vida cristã, e aí são completamente seguros em relação àquilo que realmente são, estão por trás de uma placa, estão por trás de um escudo, né, que ampara ali, de uma marca, e é muito fácil você ser pastor, não que seja errado você fazer parte de grandes ministérios, eu aprovo, tem amigos que fazem parte,
Mas às vezes você está por trás de uma placa, dá a você a sensação de que você está, como ser chamado, pronto para ser desenvolvido, né? Quando na verdade, se você tem chamado, você não tem que depender da placa em si para aquilo que você aparecer, o que você frutificar. É o que eu sempre falo, quem cava seu próprio poço. E mesmo que alguém esteja ligado ao ministério grande aí, esse indivíduo que tem um chamado ministerial tem que buscar crescer espiritualmente, cavar a força externa e não ficar se escondendo por trás de uma placa, sabendo que aquela marca ali vai atrair o povo, vamos supor, para perto de si, né? Eu estou falando meio enrolado porque falta 15 segundos só. Eu acho que eu vou reiniciar a live e a gente fica mais à vontade para conversar, beleza? Se eu reiniciar, Tá bom. Pessoal, vamos entrar de novo aí para continuar esse papo que tá legal, beleza? Um beijo para vocês. Conforme a palavra ensina, e devemos respeitar, honrar aqueles que dão a vida por nós, mas quando o indivíduo começa a exigir esse tipo de comportamento dos discípulos, e chamá-lo pelo título, se não chamar, está disciplinado ou é rebelde, aí já torna-se alguém doentio e apenas revela uma grande segurança que esse indivíduo tem, que não pode ser contrariado, né? E aí, se a gente for conversar sobre isso aqui, é uma conversa muito longa. A gente vai falar sobre concordância, concordar com o líder, discordar do líder, discordar em amor. Porque hoje em dia, discordar de um líder é uma coisa quase que... é uma rebelião das trevas, né? Pois não. Você está me vendo aí, Flávio? Perfeitamente. Tá me vendo e me ouvindo? Tá. Perfeitamente. Tá. Sobre essa questão aí de respeito, né, que o irmão falou, eu acho que é uma questão áurea e deve ser realmente sempre falado. Agora, o respeito é uma coisa que deve existir em dois sentidos, né? É uma coisa de duas mãos, de ida e de volta. Porque, infelizmente, o que a gente vê mais hoje em dia são pregações que falam sobre o povo ter respeito porque quem está na liderança, né? Ter respeito pelo pastor, ter respeito pela unção, não tocareis nos ungidos do seu Senhor. Mas é muito fácil a gente estabelecer as regras porque nós que somos pregadores, pastores, ministros, nós temos o monopólio do microfone, né? Isso. Então, a gente fala o que a gente quiser falar. Ou se fala sobre o respeito que a liderança, os ministros têm que ter para com as pessoas. Porque a Bíblia fala sempre para os dois lados. A Bíblia diz sobre os filhos, por exemplo, obedecerem aos pais, mas diz para os pais não... provocar a ira dos filhos, né? Diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, mas diz que o marido tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja. Isso. Diz para o povo ter a liderança da igreja em máxima consideração, mas fala para a liderança que não sejam dominadores, que não pastoreiem por causa de torpe ganância, e um bocado de requisitos importantes. Então, assim, na verdade, o respeito é importante, mas é um respeito mútuo. Assim como dentro do lar, por exemplo, a mulher respeita o marido, quem é que vai questionar que o marido tem que respeitar a mulher? Né? Então, assim, quando se fala sobre respeito, é bom que a gente use essa palavra, esse conceito, para os dois lados. Porque, infelizmente, o que tem havido é a imposição de respeito apenas da parte liderada para a parte que lidera. Mas não se fala muito e nem se toca no assunto do respeito do líder para o liderado, né? E é uma coisa extremamente séria. Extremamente séria. A Bíblia diz que aqueles que são fortes devem suportar os mais fracos. Então, o líder sempre tem uma maior responsabilidade. Por exemplo, quando alguém chega para mim, são poucas as pessoas que fazem isso, mas quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu estou querendo sair da igreja e vou para um outro ministério. Pouca gente faz isso porque nossa igreja é maravilhosa. Não, mas brincadeiras à parte. A primeira coisa que eu faço, Natália, é me examinar para ver se eu, como pastor, faltei em suprir aquela pessoa de alguma coisa que ela necessitava. Eu nunca olho para a pessoa e procuro culpar ela pelo fato de estar saindo, nem levantar um complô contra aquela pessoa de porque ela saiu. Até porque as pessoas são livres para congregarem onde quiserem, serem felizes onde elas quiserem, com sua família, e achar o lugar que deve ser. Nunca você vai me ver com a raiva de alguém ou querendo culpar alguém que saiu da nossa igreja. Pelo contrário. E um líder tem que ter muito temor, porque sobre ele está o Senhor. Ele tem o Senhor no céu. Paulo usa essa mesma expressão com relação aos senhores, né? E os servos. Ele diz para os senhores que eles não podem tratar o liderado debaixo de angústia e opressão. Não é com essas palavras exatamente, mas é isso que Paulo quer dizer. Porque eles também têm que estar certos que tem o Senhor no céu. Então é muito grave a gente, como líder, que temos o poder e a autoridade de pisar alguém, se a gente quiser, de oprimir alguém, de botar toda a massa contra aquele membro, contra alguém,
a gente tem que ter muito cuidado, porque aquela pessoa que está ali supostamente rebelde, sobre quem o líder quer trazer a condenação, ela é filha de Deus, e Deus está punindo sempre pela verdade. Ele não está do lado do pastor, nem do lado do discípulo. Deus está pela verdade, né? E o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Deus, ele está por aquilo que é certo. Deus não está ungindo, por exemplo, uma concordância perversa. Acontece muito isso. Eu falo isso, pessoal, pela experiência que eu tenho. Meu coração é muito leve, não tenho absolutamente nada contra ninguém, mas eu vejo esses exemplos acontecendo, se repetindo. A gente tem que, às vezes, tocar no assunto para poder o pessoal aprender e não ficar com tanto medo de serem livres para tomar essas decisões maduras, né, no Senhor Jesus. Por exemplo, é muito comum as pessoas falar assim, o membro está falando do pastor, né? Se reuniu para falar do pastor, é fofoca, é rebelião. Mas se um grupo de pastores se reunir para falar mal de um membro, é reunião administrativa, né? muda o termo, né? Quer dizer, se o membro se reúne para falar mal do líder, é fofoca, é rebelião, né? Tem que ser enfrentado. Mas se a liderança se juntar para falar mal de um membro, é reunião de diretoria. Então veja como o termo é completamente... Pois não. Não, excelente essa sua colocação aí, Flávio, porque me lembrou, inclusive, de um acontecimento bíblico, lá em Atos capítulo 6, quando houve murmuração por uma pequena falha por parte dos apóstolos na igreja em Jerusalém, né? Eu acho que essa situação, porque o que acontece é que a igreja de Jerusalém, ela era predominantemente judia, né? A maioria dos crentes lá eram judeus, e quando se convertia um gentil, antes de ele ser cristão, ele era um prosélito do judaísmo. Tanto é que, quando Paulo foi confrontar Pedro, ele disse a Pedro que ele obrigava ou ensinava aos gentios a viverem como judeus lá na igreja em que Pedro era autoridade, era reputado por coluna. Então, o que é que acontece? Paulo reconhece que Pedro doutrinava e ensinava gentios a viverem como judeus. Então, os gentios que chegavam lá, e até mesmo os judeus que viviam no mundo mais grego, né, os helenistas, eles eram um pouquinho assim, esquecidos, escanteados, havia uma espécie de preconceito, e perceberam que as viúvas dos helenistas, dos judeus que viviam entre os gregos que falavam grego, que estavam mais impregnados com a cultura grega do que com a cultura judaica, eles perceberam que as viúvas destes estavam sendo esquecidas na distribuição da cesta básica do Departamento de Assistência Social da igreja, né? E aí houve murmuração. Eu acho essa passagem fantástica, porque a murmuração, por mais que ela possa ser considerada como uma espécie de mal dentro da igreja, e ela tem alguma coisa ruim, essa murmuração ela não surgiu do nada, não foi uma coisa infundada, não é que os líderes não tivessem cometido algum erro, e a reação da liderança em Jerusalém mostra como é que uma liderança madura e realmente espiritual deve reagir quando começarem a falar sobre os seus erros. Isso. Porque o que eles fizeram, em vez de eles rechaçarem, colocar no banco, botar disciplina e não sei o quê, punir, expor em público, criticar no microfone, que muitas vezes as pessoas fazem isso, vão desabafar no microfone, atacando as famílias e as pessoas com quem eles têm algum desafeto, né? Em vez de eles fazerem isso, eles reconheceram que alguma coisa realmente não estava funcionando bem, a igreja estava crescendo muito rapidamente e eles estavam, de fato, esquecendo elas e disseram, vamos fazer o seguinte, escolham entre vocês 7 pessoas e eles dão os pré-requisitos para a escolha, eles fazem apenas isso, a gente só quer que sejam pessoas cheias de sabedoria, cheias do Espírito Santo de boa reputação. E que tenham boa reputação. Mas eles disseram, se vocês escolherem 7 pessoas com estes pré-requisitos, as pessoas que vocês escolherem vão ser as pessoas que a gente vai dar autoridade. É interessante porque isso mostra ainda mais a grandiosidade da liderança do pessoal de Jerusalém. Porque por mais que tenham cometido um erro e tenham causado uma insatisfação que redundou na fofoca, na murmuração e tudo mais, quando foram para resolver o problema, eles não chegaram pisando no pescoço de ninguém. Eles disseram, vamos fazer então aqui um acordo, vamos fazer aqui uma coisa que todo mundo fique bom para todo mundo, e se vocês escolherem os homens, nós vamos aceitar a escolha que vocês fizerem. Ou seja, é como se a liderança de Jerusalém dissesse, vocês podem decidir isso, vocês escolhem pessoas que vocês sabem que não vão esquecer de vocês, pessoas em quem vocês confiam.
Ou seja, não são pessoas em quem eu, como líder, confio que vão me prestar relatório e me caboetar quem está me enganando, ou fazendo mal, falando isso, fazendo aquilo, pessoas com quem eu possa fechar. Não, quero que sejam pessoas que eu As confie. pessoas aí que você falou são puxa-saco. O termo atual é puxa-saco. Técnico. É técnico, O é termo puxa-saco. técnico. Então, aí é interessante demais, porque eu acho isso lindo, né? Uma maturidade fora do normal, que eles dão a liberdade, né, do pessoal da igreja que estava murmurando, diga-se de passagem, né, para escolher pessoas que eles confiassem. As únicas coisas que eles disseram foram: eu só quero que eles sejam cheios do Espírito Santo, tenham boa reputação e sejam cheios de sabedoria. O resto é com vocês. E assim foi, né? Então, é bem interessante que isso que você está falando aí se encaixa nessa passagem para mostrar que tem fundamentação bíblica, né, o seu argumento. Pois é, o pessoal, excelente exemplo. Você já tinha falado sobre ele de uma vez, eu sempre aprendi muito com você. E o pessoal, eles têm uma insegurança muito, muito, muito grande, né? Eles também agem com muita, entre aspas, verdade, mas sem uma boa misericórdia para discernir o sentimento, a falta de maturidade do outro, por que a pessoa fez aquilo, porque nem sempre quem está errando com a gente, e quase sempre, na verdade, não está errando porque é uma pessoa maligna. Entendeu? Às vezes está passando por um problema, está passando por dificuldade. Eu sempre procuro ver por esse lado. Será que essa pessoa está com algum problema, passando por alguma pressão financeira, alguma angústia? E essa forma de analisar as pessoas me deixa ter um olhar bom sobre elas. E é melhor você olhar, errar pensando bem da pessoa do que você acertar pensando mal. Porque se você é um cara, vamos lá, o caso dos apóstolos aí, lá em Atos 6, né? Eles estavam realmente cometendo aquele equívoco, né? Aquele erro ali, aquele deslize, pequeno deslize, nada grave, mas estava acontecendo aquilo. Mas eles sabiam do coração deles, do chamado que eles tinham, do que Deus estava realizando através deles, e eles tinham segurança naquilo, na verdade. Então, quem está com a verdade tem que ter medo de algum rebelde, alguém que fala contra. Eu, pessoalmente, claro que não é bom alguém falar mal do pastor, mas uma coisa que não me faz falta na tela, alguém falar mal de mim, viu? Alguém falou de você. Falou mal ontem, amanhã ele fala bem, então muda a opinião. Agora, claro que existe, sim, pessoas que existem para fazerem o mal. Mas para você chegar na detecção dessa em relação à pessoa, você tem que caminhar muito com ela, comer muito sal, andar com uma família, 2, 3, né? Ter muita misericórdia. Você não pode ser alguém só porque supostamente sua liderança foi afetada por um comentário de quem estava insatisfeito. Você usa todo o seu poder, toda a máquina eclesiástica. Quando eu falo máquina, eu me refiro a paralelo com a máquina estatal, né? O pastor ele tem muito poder eclesiástico. Você não pode usar todo aquele poder que você tem para pisar. Você tem que usar aquele poder para levantar. Entendeu? É o que eu penso. Falta de compaixão. E o pessoal que está na liderança, os pastores, os ministros, são seres humanos, né? E como seres humanos, com certeza deve ter alguma virtude, alguma falha, alguma coisa que ele está trabalhando. E ele vai pisar na bola aqui ou ali, e ele vai ter que estar consciente disso também, né? Porque, mais do que ninguém, ele deveria saber disso, porque as pessoas, às vezes, esperam perfeição dos líderes, né? E é por isso que eles acabam falando mais do que deveriam. E aí, cumpre ao pastor, que supostamente deve ser mais maduro, a entender que a carnalidade dele, daquela pessoa, não justificaria a minha. E é mais fácil você resolver um problema como esse, você aceitando que errou, você reconhecendo, pedindo desculpa e levando as coisas dessa forma, do que você tentar rechaçar a pessoa e rotulá-la como rebelde, né? Como ingrata e assim por diante. Eu sou a favor de que os pastores devem ser os primeiros a pedir perdão, a pedir desculpa, a dizer... Esse é o padrão bíblico, né? Esse é o padrão bíblico. Gálatas 6, né? Volte seus esforços, suportar os mais fracos. Paulo fala para os irmãos em Romanos 15, né? Eu estou certo que vocês estão possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para demonstrar uns aos outros. Né? Isso aí é Romanos 15, 14. Romanos 15, E a Bíblia diz também que o juiz é ter misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas a misericórdia triunfa sobre quem? Sobre quem usou de misericórdia. Então, assim, a gente ser misericordioso é muito importante agir com misericórdia, porque eu vou precisar de misericórdia e preciso sempre de misericórdia.
E na hora que eu precisar de misericórdia, eu vou querer ter misericórdia. Entendeu? Mas eu tenho que ser misericordioso, porque nosso Pai Celeste é misericordioso. É isso que a Bíblia ensina. Tem até uma passagem aqui, viu, Flávio, que eu tinha separado para ler aqui, para você comentar. Lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 24, quando os discípulos estavam juntos com Jesus celebrando a ceia, aí surgiu ali um debate sobre quem parecia ser o maior, né? Eles queriam saber quem parecia ser o mais espiritual, o mais crente, o mais firme, o maior, ao mesmo tempo que também estavam curiosos para saber quem seria aquele que era mais fraco, mais carnal, que iria trair Jesus, como ele havia avisado, né? No meio desse contexto, no versículo 24, diz a Bíblia que Jesus Cristo, ouvindo o que estava acontecendo, né? Porque saíram de um extremo para outro, eles estavam conversando para saber quem era que iria trair Jesus, e logo em seguida passaram a discutir sobre quem jamais trairia, né? Quem era o maior e quem era o menor, o mais espiritual e o mais carnal, né? Aí no versículo 25, Jesus diz assim, os reis dos povos dominam sobre eles, os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, né? Porque fazem benfeitorias, né? Aí ele fala, mas vós não sois assim, que é aquele texto que você citou aí na sua fala. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós, o mais capaz, o mais espiritual, o maior, né? O maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? E essa pergunta aqui do versículo 27, muitas vezes eu uso como pegadinha. Retórica, né? Porque muitas pessoas não sabem responder, viu, Flávio? As pessoas realmente se confundem nessa hora. Quando Jesus pergunta assim, pois qual é melhor? Quem está à mesa ou o que serve? Aí eu digo para o pessoal, olha aqui para mim, ninguém olha não, olha para cá, não olha para a Bíblia não. Me respondam, por favor, quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Qual a resposta quase unânime em todos os lugares que eu vou? Quando perguntei para o pessoal. É o que serve. É o que serve. Por quê? Porque mas Jesus está servindo. Você está dando a chance para o cara dizer que é o que está na mesa. Pessoal, não olha para a palavra, não, olha para mim. Isso aí já é uma chance que você dá para ele. Peraí. É o que está na mesa, logicamente, né? A lógica é essa. Tanto é que Jesus fez uso dessa lógica para poder trazer o argumento num momento de discussão em que os discípulos estavam querendo apontar o dedo para quem era mais carnal e quem era mais espiritual, quem era menor e quem era maior, né? Então Jesus faz essa pergunta que quando eu pergunto... Mas não colocou aí, sempre... ó. O que está na mesa. Eu vou cair na pegadinha aí. O que está na mesa. Não, mas ele já sabe de tudo. Falou certo. Falou certo. É verdade. É. Então, aí o que é que acontece, Flávio? O que é que acontece com o povo? O pessoal pensa assim, ó, ora, o maior com certeza é Jesus. Como Jesus é quem está servindo, então Jesus é o maior. Quem é o maior? Aí o que está servindo, porque é Jesus, né? Só que Jesus ele não está querendo falar isso. Ele está querendo dizer o seguinte, que quando você vai para uma casa participar de uma refeição, o anfitrião lhe convida para sentar na mesa e ele não fica preocupado em ir pegar a comida na cozinha. Ele chama os servos, os empregados, o pessoal vem, traz a comida, coloca na mesa. Hoje, se você for num restaurante, você senta no restaurante, tem um garçom, puxa a cadeira, traz a água, traz a comida. Pois não, senhor, ele chama senhor. Ele chama você até de senhor, né? Então, assim, quem é o maior? O maior, no argumento de Jesus, é quem está sentado à mesa. E o menor é aquele que serve. Por quê? Porque o que senta, pelo simples fato de estar sentado e ter outra pessoa em pé para poder servir, mostra que este é maior do que aquele. Pelo menos naquele momento, naquela relação, né? De ser servido e de receber a alimentação. Então, Jesus faz a pergunta e ele mesmo responde. Quem é o maior? É aquele que está à mesa ou aquele que serve? Porventura, é a resposta que Jesus dá. Porventura, não é quem está à mesa? Está implícito. Porventura, não é quem está à mesa? Aí o pessoal fala, é mesmo. Aí Jesus fala, então, quem é maior é o que está à mesa. Aí ele fala, mas eu, no meio de vós, sou como quem serve. O que é que ele quer dizer com isso? Eu posso ser o maior, mas eu considero vocês superiores a mim mesmo. Né? Que é o que a Bíblia pede para a gente fazer. Imitar Cristo, considerando os outros superiores a nós mesmos. Então, isso é uma coisa que a teologia ela impede as pessoas de entender. Porque eles não conseguem ver Jesus Cristo dando o exemplo, dizendo que considera os seus discípulos maiores do que ele. Que para confirmar essa ideia, ele vai lavar os pés deles, que era um serviço que o servo de funções mais baixas realizava naquela época. Né? O pessoal vinha das caminhadas,
de função mais baixa, pegava a água, lavava os pés. Então Jesus corrobora a ideia, e eu não sei porquê, Flávio, até hoje as pessoas não entendem isso. Porque aí depois que Jesus dá essa grande lição, né, de humildade, de serviço e de considerar as pessoas que estão debaixo da minha liderança, considerar eles como maiores do que eu, aí Jesus fala assim: pois então, versículo 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como o Pai me confiou um reino, eu vos confio, porque para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis no meu trono. Não era aqui não, o que eu ia falar, deve ser outro evangelho, a continuação da história. Mas o fato é que Jesus diz que eles devem fazer exatamente as mesmas coisas que Jesus Cristo havia demonstrado. Eu acho que deve ser lá em João capítulo 13, quando no registro de João, que ele fala desse mesmo episódio, Simão Pedro fica reticente de aceitar que ele lave os pés dele. Aí Jesus explica, né? É isso mesmo, João 13, João 13. Aí ele vai e explica que vocês devem fazer as mesmas coisas. Vocês sabem elas, entendem elas, mas vocês devem ser praticantes daquilo que vocês sabem. Que é sobre essa questão da humildade, né? E o Senhor fala lá em Mateus 21, 28, o seguinte: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ele veio para servir, né? Então todo pastor que tem no coração, ministro, mestre, apóstolo, profeta, servir as pessoas, por exemplo, eu vi muita gente preocupada nessa pandemia, alguns pastores preocupados com a renda da igreja, né? Ou as entradas da igreja. Mas a preocupação e o cuidado do pastor não deve ser nas entradas, mas o que ele pode fazer para proporcionar para o povo ficar conectado na palavra, assistindo com o Espírito Santo, aprendendo a palavra. A disposição sempre tem que ser servir o povo, e por você servir o povo, você vai ter o respeito do povo. Esse é o caminho que quem quer ter realmente um respeito e uma autoridade de Deus tem que trilhar. Você tem que servir, dar o seu melhor, ser misericordioso, dar o exemplo. É muito sério essa questão de liderar, é extremamente sério. A gente tem que ser referência, uma referência de Deus, né? Como Paulo dizia, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Como eu sou de Cristo. Pouca gente quer imitar Cristo, né? Só quer o benefício de Cristo, mas imitar Cristo na humildade, no servir, no amor, no cuidado. Embora, viu, Flávio, eu até acho importante a gente falar sobre isso também, essa questão das ofertas, da manutenção do trabalho na igreja, porque a gente sabe que existe o extremismo do pastor que é cobiçoso, ganancioso, que considera isso, em primeiro lugar, como uma fonte de renda, mas a Bíblia ensina sobre a importância das pessoas tornarem participantes de todas as coisas boas aquele que a instrui. Então, assim, eu acho que nesse momento é fato que algumas pessoas podem se perder e acabarem indo longe demais nessa tentativa de arrecadação financeira, mas eu acho que qualquer pastor responsável ele tem que continuar mantendo a pregação sobre o assunto e prover meios pelos quais as pessoas possam realmente abençoar, financiar e patrocinar o trabalho da igreja na qual ele congrega, da onde ele é abençoado. Porque a gente vê pelas escrituras que essa relação, né, de dar e receber, inclusive na área financeira, é bíblica, é saudável, é correta, deve ser praticada. Então, eu acho bom que as igrejas, os pastores, criem meios pelos quais as pessoas possam contribuir, contas onde elas possam depositar ofertas, sei lá, links pelos quais elas possam fazer as suas doações, porque a gente vê isso na Bíblia de uma capa a outra, inclusive no Novo Testamento. O Novo Testamento ele contém cartas que não são muito detalhistas nas questões práticas do dia a dia, na questão da arrecadação, da remuneração salarial para os ministros, mas nós vemos alguns elementos que nos dão base suficiente para a gente entender que isso era tratado com muita maturidade. O próprio Paulo, que estava pregando em todo mundo conhecido, aquele mundo antigo conhecido, ele já estava com uma rede ministerial muito forte, muito grande, e quando ele passava instruções para os seus liderados que deveriam lidar com estas questões nas igrejas locais nas quais eles atuavam, ele dizia claramente a Timóteo que devia ser considerado merecedor de dobrado honorário aqueles que presidissem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, Paulo ele não vê problema em falar sobre questões de remuneração, de salário maior para pessoas que merecem mais. E muita gente hoje não percebe isso, porque Paulo, falando com Timóteo, ele diz, olha, deve ser considerado merecedor de receber mais. Então, tem pastor que merece e tem pastor que não merece.
Então, Paulo está dizendo a Timóteo, eu quero que você preste atenção àqueles que merecem receber mais, porque seria injusto, né, seguindo o raciocínio de Paulo, seria injusto que aqueles que merecem mais receber igual aos que merecem menos. Então, o que falta às vezes é consideração, que é por isso que ele disse, sejam considerados merecedores, porque uma coisa é a pessoa, o pastor, merecer, e outra é o povo considerar que ele merece. Então, claro. Paulo fala de duas coisas, que existem pastores que merecem receber mais, mas as pessoas que estão decidindo a remuneração salarial do pastor, eles devem considerá-lo como merecedor de receber mais. Então, o próprio Paulo, ele adverte que a questão da remuneração salarial não é só um direito que o pastor tem, é um dever. Isso, direito, da igreja. Como direito, ele deixa isso bem claro lá em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele diz, não temos nós o direito de comer e de beber, o direito de nos casar, de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã. Ele fala sobre direito, porque o casamento não é uma imposição, e as particularidades da vida de cada um vai ser decidida por cada um, e a pessoa não é obrigada a ter que viver de determinada forma. Então ela tem o direito de escolher como ela vive, mas esse direito ao qual Paulo faz alusão, está associado diretamente à remuneração que ele recebe das pessoas da igreja que ele lidera. Mas quando chega no versículo 13 e 14 desse mesmo capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo ele diz assim, que assim, pois, ordenou o Senhor. Aí ele para de falar de direitos dos ministros, de usarem a remuneração que eles recebem da forma que eles acharem que devem, na sua vida pessoal, individual. Aí ele fala sobre a obrigação e o dever. Ele diz, assim ordenou o Senhor Jesus, que aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho. Então, ou seja, existem situações e situações na vida dos pastores, porque às vezes a igreja que o pastor lidera não é uma igreja muito grande, não é uma igreja com estrutura muito grande, não tem membros que tenham posses, que possam dar uma vida razoável ao pastor para que ele possa se dedicar de tempo integral àquele ministério. Então, nessas fases de crescimento da igreja, o pastor talvez tenha que conseguir um trabalho secular, fazer alguma atividade paralela que possa complementar a sua renda. Isso é normal. Mas o interesse de Deus, o interesse de Jesus é que aquele que foi chamado para o tempo integral, não é aquele que é verdade. Integral, que ele vai pregar o evangelho para viver do evangelho. Em outras palavras, parece que é do interesse de Deus que ele não comprometa a qualidade do seu ensinamento, dos seus estudos, do seu trabalho. Pastoreio, do seu cuidado, né? Com outras atividades paralelas que sirvam de distração para o que ele realmente tem que fazer. Então, assim, às vezes a gente fala sobre os erros cometidos por pessoas que são cobiçosas, que estão na liderança, que só pensam no dinheiro, na arrecadação, e às vezes a gente pode dar a falsa impressão de que não é importante arrecadar, falar sobre isso. É muito importante. Tanto é Paulo que lá em 1 Pedro... Paulo fala, nesse mesmo texto de Coríntios 9, não atarás a boca do porco quando pisa o trigo, né? Ele fala que na lei está escrito isso. Ele mostra que o cuidado de Deus não era com boi especificamente, mas era com os ministros, por saber que Deus já sabia, né, que a igreja não ia tratar bem seus pastores. É interessante que ele cite essa passagem da lei, mas use como ilustração para um argumento que ele quer oferecer, né? Aí ele fala, está escrito, não atarás a boca ao boi que pisa o grão. E depois ele acrescenta, será que é com boi que Deus está preocupado? Sim. Isso é um argumento de Paulo, não é texto da Bíblia, não. E é interessante que ele diga que essa é uma preocupação de Deus. Cuidado, né? Que o ministro receba o seu salário, a sua só para deixar claro aí, eu não sou contra o pastor falar sobre a oferta, não, e falar botar lei, e proporcionar meios para os membros contribuir. Inclusive, eu faço isso. Todos os cultos eu faço isso, mesmo quando acaba aqui online, eu mando para os membros da igreja a conta, tal, o banner, né? Eu só estou falando, o que eu quis dizer, na verdade, se alguém estiver entendendo errado, né? Sobre que o líder, a primeira postura do líder é ter cuidado com o povo. Não se vigia a manutenção, ou seja lá a oferta, o dízimo, cuidado com o financeiro com a igreja local, sem que ele primeiro não pense nas pessoas em dar algo, em oferecer algo, né? Então, eu estou falando sobre a intenção do coração, é aquilo que é mais importante quando você pega um momento como esse de pandemia, onde as pessoas não estão mais indo para a igreja, estão online, né? Então, muita gente primeiramente se preocupa com a renda, e não deve ser essa a nossa primeira preocupação, primeiro cuidado, deve ser em o que eu posso fazer para suprir o povo e como em resposta as pessoas vão contribuir no nosso ministério, nossa igreja, né? Só questão de prioridade, Marcos.
Claro, e é importante a gente falar dos dois lados sempre, né? Isso é uma característica minha. Eu sempre tento, quando eu posso, quando eu me lembro, falar dos dois lados, porque tem gente que precisa ouvir que está do lado de cá e tem gente que precisa ouvir que está do lado de lá, né? É Tem, verdade. tem A e tem B. Na multidão que nos ouve, sempre tem os dois tipos de ideia. E o que você falou, Flávio, aí, ele pode ser resumido por aquilo que Pedro diz claramente lá em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1, quando ele toca em três características negativas que os pastores não devem praticar e três Aham. características que são consideradas como positivas, né? Ele diz o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros, que é uma espécie de sinônimo para líder, pastor, reverendo, o que for, né? Bispo, supervisor, pastor, vai dar tudo no mesmo. Ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda qual participante da glória que há de ser revelada, pastoreai, ou seja, porque presbítero é um termo genérico para aquele que está no ministério de tempo integral. E aqui, no caso, ele fala sobre pessoas que estavam pastoreando igrejas. Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, ou seja, não porque um supervisor te obriga a fazer isso, não porque o líder da tua denominação ou aquele que está acima de ti na hierarquia eclesiástica te obriga a fazer isso e te cobra Isso. resultados, números. Não faça por causa de uma imposição, não seja constrangido, mas que seja uma coisa espontânea, porque é assim que Deus quer. Uma característica negativa, uma característica positiva. Não pode ser por obrigação ou constrangimento de terceiros, mas deve ser uma coisa espontânea. E, em segundo lugar, nem como dominadores, que você também já colocou bem aí, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. Assim como você disse que Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou imitadores de Cristo, né? É a mesma coisa que Pedro está dizendo aqui, que a Isso. forma do líder melhor influenciar a sua igreja não é impondo, estabelecendo regras, colocando as leis no flanelógrafo da igreja, mas é servindo de exemplo, servindo Isso de mesmo, modelo. isso mesmo. E Até aí só um depois pouquinho. ele conclui. Desculpe Oi? cortar, desculpe cortar você. Tem uma irmã perguntou o seguinte aí, irmão. Irmão, tem alguma pregação sua a respeito desse tema, Natan, no YouTube? Fala para ela aí, Natan. Responde aí. Tem no YouTube, tem no meu site, tem no meu aplicativo dentro do Telegram. Se você procurar por submissão, autoridade, liderança, você vai encontrar fácil. Tem várias mensagens assim, até no meu podcast também, tá? Se você for no meu site e fizer uma pesquisa na barra de pesquisa por submissão, liderança, autoridade, você vai encontrar trocentas mensagens lá sobre esse tema. E para concluir, Flávio, ele diz assim, eu acho que eu pulei aqui na minha leitura, porque eu fui logo para o dominadores, que seria a terceira característica negativa, né? Aqueles Aham. pastores que têm o direito de se entender, inclusive, como é que aquele casal da igreja vai fazer sexo ou não vai, né? Como é que ele pode ou não É pode pegar na horrível, mulher. né? E se meter em todos os detalhes da vida É íntima do horrível. casal, né? Hoje em dia tem essa onda de você passar por uma espécie de discipulado 1 a 1, onde você tem que me É, confidenciar rapaz, é todos uma os coisa seus horrorosa. pensamentos. E eu preciso dizer para você se você pode ou não pode comprar uma coisa, fazer uma coisa com o seu dinheiro, se você pode ou não pode fazer isso com a esposa, os dois têm que me revelar tudo e eu, como líder maduro, vou dizer para você o que fazer. Isso é uma espécie de domínio também, né, que tem Claro. sido exercida por algumas lideranças. É uma coisa nociva, mas tem muito líder que consegue dominar de forma tácita. Sem falar, eles induzem as pessoas a pensar que fazer uma coisa seria rebeldia ou desagradaria a liderança. Então, qualquer tipo de domínio, seja ele qual for, sutil ou mais agressivo, é uma forma errada, antibíblica de se exercer liderança na congregação. A forma Aham. correta é servir de modelo, servir de exemplo e deixar as pessoas olharem para você e imitarem se quiser. Né? E Uhum. a terceira coisa, que na verdade é a segunda, aqui no texto de Pedro, ele diz: nem por sorte da ganância vocês devem pastorear, mas de boa vontade. Então, quando ele diz que o pastoreio ou a liderança ministerial, o trabalho que a pessoa desenvolve no ministério, não pode ser por sorte da ganância, é porque fica implícito, Flávio, que liderar, pastorear, ministrar, deve ter algum tipo de retorno financeiro para quem faz esse Claro. trabalho. Deve ter alguma remuneração. E veja, a gente vê isso na vida de Jesus, claro, porque Jesus Cristo andava com uma bolsa, né? Não é à toa que ele carregava com aquela bolsa, ele era Que é servido tesoureiro. pelas pessoas. Ele tinha um tesoureiro também, né? Ele era É, servido tesoureiro. pelas pessoas a quem ele servia. Era uma parceria, como chamaria Paulo, no tocante a dar e receber. Jesus dava alguma coisa e recebia alguma Isso, coisa. isso. Os discípulos e os ouvintes de Jesus recebiam alguma coisa e davam alguma coisa. E Não essa é somente a ordem, né, Natan? Essa é a ordem, né? Você dá e você recebe. Essa é a ordem exatamente. bíblica, né? Exatamente. Como Paulo diria, seria muito recolher de vós bens materiais
visto que nós fazemos vocês participantes de valores espirituais, então ele fala abertamente, claro, sem vergonha nenhuma, sem medo de ser e você rechaçado. veja que ele tinha essa coragem de falar isso, porque ele era um cara que dava, que se doava, né? Então não tem nenhum constrangimento ele dizer, ó, se eu dou bens espirituais, será muito recolher bens materiais, né? Ele era alguém que tinha esse propósito no coração de servir, de se doar, né? Exatamente. Então, o que é que acontece? Existe sim a remuneração salarial bíblica, a gente observa isso nesses princípios praticados por Jesus, e não só isso, a gente já vê uma espécie, Flávio, de sistematização. Porque o próprio com as igrejas que ele começa a liderar e começa a supervisionar, ele vai dando ordens a Timóteo e aos seus discípulos sobre o que fazer, como remunerar. Ele está ali estabelecendo para Timóteo, em 1 Timóteo 5,17, graduações salariais para pastores que merecem receber mais. Ele está dizendo para Timóteo como é que ele vai julgar quem merece um salário dobrado ou não. Então, assim, as pessoas não enxergam isso, mas você observa que quando a igreja cresce, e Paulo vai dar instruções sobre a questão do sistema salarial, ele fala normalmente como é que tem que ser feito, como é que tem que ser trabalhado. Pedro também fala claramente que as pessoas que almejam o ministério, que façam isso, não porque acham que pode ser uma forma fácil de ganhar dinheiro, como um pé de meia, por causa da cobiça, da ganância, né? Então, assim, existe dinheiro? Existe. É preciso haver uma remuneração mais do que justa. Não é o objetivo número 1, não é, mas seria injusto uma pessoa se dedicar ao ministério de tempo integral, se aplicar, se dedicar e as pessoas ficarem mendigando aquelas ofertas ali. Exatamente, é uma coisa horrorosa. E o recolhimento tem que ser também sistemático, né? O dízimo, por exemplo, é uma coisa sistemática. É uma coisa que... Como é que você vai ter uma despesa regular, sistemática, se você não tem um recolhimento sistemático? Não é uma coisa já certa, assim, uma média do que você recebe ali. E eu me recordei aqui, quando eu vim alugar esse apartamento que eu tô, a mulher perguntou o que eu fazia da vida, né? Ela perguntou, você faz o quê? Eu digo, eu sou pastor. Aí, pastor ganha e recebe? Rapaz, eu fiquei chateado com essa mulher. Viu? A mulher totalmente com raiva, porque o antigo inquilino quase quebrava essa mulher. Foi devendo conta de água, luz, devendo aluguel. Aí ela, muito magoada, né, muito ferida, perguntou, você é o quê? Eu sou pastor. E pastor recebe? Eu digo, minha querida pastor, ministro do evangelho, tem que receber bem e muito bem, viver confortavelmente, porque o ministro do evangelho é um trabalhador, ele cuida das almas das pessoas. Procura fortalecer aquilo que é mais importante, que é a sua alma e o seu espírito. Então, é digno. Aí, nessa época da pandemia, isso foi uma experiência minha pessoal, não é um padrão para ninguém, claro, mas alguém falou assim, Flávio, já que está nessa época da pandemia, todo mundo está na crise, fala com a mulher para baixar aluguel, para diminuir o valor do aluguel. Eu disse, não, eu vou pagar ela, eu vou esfregar o valor integral da cara dela para ela saber que pastor paga certo, paga em dia e paga cheio. Então, gente, o ministro não é para pedir esmola, não. Não é para pedir esmola, não. O ministro deve viver bem, confortavelmente, ter uma boa casa, ter o seu carro, os seus filhos em colégio particular. Tem que viver bem, tem que ser cuidado. E é esse cuidado que Paulo traz em todas as suas cartas, praticamente, ele fala a respeito disso. Como o ministro... Flávio, um irmão perguntou aí, e os membros devem viver como? Eu posso responder essa? Pode, meu amor. Vai lá, pode responder. Porque você está falando que o pastor ele deve viver bem, né? E ele perguntou, e os membros devem viver como? Bem também de acordo com o trabalho que eles desempenham. Porque, pela Bíblia, a pessoa é considerada digna de receber o seu salário pelo trabalho que ela realiza. A não ser que as pessoas que acham que os pastores que vivem bem não estão trabalhando. Porque tem gente que pensa isso, né? Ah, você é só pastor ou trabalha também? Como se o ministério pastoral não fosse um trabalho. Porque as pessoas não sabem o que é trabalho. O conceito delas de trabalho é complicado. Por exemplo, se você disser assim, se você estiver cuidando do seu filho em casa, você está trabalhando, normalmente as pessoas vão dizer, claro que não, cuidando do meu filho é minha obrigação. Mas se você pagasse para uma babysitter cuidar do seu filho, ela estaria trabalhando? Quando você varre a sua casa, você está trabalhando? Não, é a minha obrigação. E se você pagasse uma diarista para varrer a sua casa, ela estaria trabalhando? Então, o que as pessoas não entendem, o que é trabalho? Então, toda e qualquer atividade que produz alguma coisa
é e deve ser considerada como trabalho. Claro. Adão, por exemplo, ele já trabalhava no Jardim do Éden, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha atividades. Naquela época não existia sindicato, não tinha carteira de trabalho, não tinha lei trabalhista, mas Adão foi dotado de habilidade e responsabilidade para desenvolver tarefas, que é o que nós chamamos de trabalho. Então, não importa em qual trabalho, como é o trabalho que a pessoa desenvolve, a maneira bíblica de se prosperar financeiramente é por meio do trabalho que você desenvolve. Um médico, um advogado, um artista, um cantor, um compositor, um comentarista político, seja o que for, um professor de universidade, toda e qualquer atividade considerada como digna, que é uma função que a pessoa exerce, deve justificar a remuneração salarial dela. Então, não somente o pastor que trabalha deve viver bem pelo trabalho que ele desempenha, seguindo a lógica de Paulo, se ele for merecedor de dobrado honorário, porque ele se afadiga, preside bem, especialmente aqueles que são bons mestres, que ensinam bastante a palavra, da mesma forma, um membro da igreja cristã, ele deve sim também trabalhar, se esforçar, estudar, para que ele possa justificar uma vida confortável. Então, todos têm que trabalhar. E agora, o que as pessoas não entendem, que assim como um membro, ele dá ofertas, dízimos, numa congregação onde ele é abençoado, os pastores que lideram aquela congregação também dão as suas ofertas, também dão os seus dízimos, também tiram do seu bolso. Muita gente não entende isso, né? Então, esse problema, às vezes, surge da cabeça de pessoas que tentam reduzir o problema a uma questão muito simples, achando que só o pastor é que está trabalhando ou merecendo, quando, na verdade, eles não entendem que o trabalho do pastor é o trabalho do pastor, mas o seu trabalho é o seu trabalho. O trabalhador é digno, seja ele pastor ou qualquer outra área de atuação. Exatamente, e é uma pena, Natan, que tem muitos ministérios que o pastor vive praticamente de esmola e acostumaram mal as pessoas a não honrarem os ministros da maneira que eles devem ser honrados, financeiramente. Eu estou falando especificamente sobre isso. Eu estava falando com um pastor amigo meu, um homem de Deus, rapaz, um cara assim sensacional, sabe? Mas, olha o tempo aí, viu, Felipe? Fica de olho obrigado. Aí. 10 minutos ainda, tem 13 minutos. Esse pastor, ele é amigo meu, gente finíssima, tem aquela cultura de estar tá batalhando, estar tá pedindo, os irmãos, vive pela misericórdia, vive aquela linguagem bem de quem está recebendo esmola, né? Sim. Eu não quero esmola de ninguém, graças a Deus. Mas ele tem essa cultura, e eu falei alguns textos para ele, por exemplo, 1 Coríntios 9, que você citou aí, falei sobre 1 Timóteo, capítulo 5, né? Ali exatamente, 5:17, alguns textos, né? Rapaz, esse cara parece que ele nunca ter ouvido aquilo na vida. O cara é pastor, ministro, mas ele foi tão condicionado àquela cultura de miséria, que o crente tem que ser pobre, e todo mundo, o ministro tem que viver de favor, de esmola, né? O que eles chamam de viver pela fé, que não é o que a Bíblia fala sobre viver pela fé, completamente diferente. Verdade. Tão condicionado àquela cultura de miséria, que ele ficou espantado. Mas é verdade o que você está falando, eu nunca vi assim. Pois é. Mas submeteu a um estilo de regimento interno, que não aceita que o pastor seja remunerado pelo trabalho que exerce, e obriga essas pessoas a viverem aí ou de esmola ou terem que ter outra atividade profissional, o que não é o melhor de Deus. Não que seja pecado, não é errado, mas não é o melhor. Deus quer, claro, que os seus ministros, aqueles que são preparados, que dedicam o seu ministério, que foram chamados, né, vivam bem, confortavelmente do seu trabalho ministerial. Né? E você é um ministro de Deus, que eu tenho observado seu trabalho aí no site, dá muito trabalho essa questão do YouTube. Já me chamaram para fazer um canal no YouTube e eu vejo o trabalho que dá. Rapaz, não. Para ter canal, tem que alimentar com conteúdo. Para ter site, tem que alimentar o site com texto. Então, eu não começo nada, nem para que eu não fui chamado, nem para começar e não terminar. Eu começo as coisas para continuar, né? Eu tenho a minha área de atuação, minha forma de trabalhar, a minha área que não é a sua área, eu digo não em termos de ensino, mas a forma como divulgar aquilo que a gente recebeu do Senhor. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que você é um cara realmente trabalhador, e eu já, desde já quero dizer ao pessoal que siga Natan aí no Instagram, no canal do YouTube. Natan tem um site muito maravilhoso, com muitos textos e temas necessários para o corpo de Cristo. Não é aquela coisa, aquela historinha bíblica, é uma coisa realmente que chega para dar um corte e separar os homens dos meninos, separar o engano da verdade, né? E ele tem
PicPay e outras formas de receber também ofertas, e você pode se inteirar aí do trabalho do Natan e ser um colaborador ministerial do trabalho dele, viu? Amém. Obrigado, Flávio. Diga a mesma coisa em relação a você aí. Se tiver alguém aqui que está na live me seguindo e quiser abençoar aí o trabalho da igreja, ministrar. Vocês acabaram de mudar de prédio, você disse, não foi? Isso. Estamos num prédio Seria que é 30% mais caro, mas é muito melhor. Muito melhor para Melhor, né, implementar. Flávio? Muito melhor. Tem estacionamento também? Tem estacionamento. E aquelas Tem colunas lá? tem não. Aquilo vai se acabar. Aquilo Glória! acabou. Tem ar-condicionado. Sério? Tem parada na porta. Né? Tem ar-condicionado? Tem ar-condicionado. Parada na porta. Vou trazer você aqui para você conhecer. Quando passar essa fase aí. Vamos inaugurar, né? Quando passar aí a grande tribulação dos últimos dias. Gente, pessoal, estou sendo irônico, só para explicar, porque a gente tem que explicar a ironia, né? Natan depois vai falar aqui um pouco sobre o Atos 2, sobre os últimos dias, para que você não pense que esse coronavírus os últimos dias da tribulação, né? Que é uma coisa bem diferente. Os últimos dias começou em Atos e até Cristo voltar. Mas aí ele explica depois, é um tema para outra live, então não ache que a gente está especificamente na grande tribulação, né? Nem na grande, nem na pequena, viu, gente? Pessoal, eu vou ficar devendo aí a participação de Ana Cláudia e Amanda, por causa do horário. A gente se estendeu aqui muito. Eu tenho aqui uma festinha aqui. Não, mas está ótimo, está maravilhoso. Eu gosto demais disso aqui. Mas porque o tempo vai acabar, não vai dar tempo das meninas cantarem aí como eu gostaria que elas cantassem, né? Eu tenho aqui uma comemoração preparada que minha esposa aqui organizou. Eu vou mostrar mais uma vez aqui. Você viu, você chegou a ver, Natan, aqui? A produção? Eu vi as meninas aqui, cantando. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, Vi também. Que minha esposa organizou, ó. Bodas de açúcar, viu? Glória a Deus. Então, estamos aqui já em clima de festa, né? Daqui a pouco a gente vai começar aqui a jantar. Né? Minha sogra está aqui com a gente. Estão te perguntando aí já o endereço da igreja, viu? Do novo prédio. Olha, eu não sei exatamente o nome, né? O endereço, eu não sei. Eu até sei, mas está no meu Instagram, está no WhatsApp, tem que copiar e colar. Mas, pessoal, fica na Maré Lacerda, quase em frente ao Banco Itaú. Não tem errado. O Banco Itaú é o único banco da Maré Lacerda. O Itaú, aliás, só tem um banco na Maré Lacerda. E em frente a esse banco do Itaú é nossa igreja praticamente, certo? Ao lado ali da pizzaria Village. Então, você saiu do templo ali, já vai, pega para a direita, a gente tá na pizzaria e come pizza. Gente, eu estou muito feliz. Eu estou com uma paz muito grande no meu coração em relação a esse prédio novo, né? Já falei com a proprietária, uma pessoa maravilhosa, e vai ser um tempo bom, um tempo de Deus, um tempo de crescimento, em nome do Senhor. Amém? Natan, pode falar, meu filho. Temos aí ainda 6 minutos. Não, Flávio, faz assim, ó. Eu quero que você fale. fale. Foi muito bom. Não, já deu. Encerra, salva aí, depois eu vou baixar para mim também para postar nas minhas redes sociais. Deixa aqui meu abraço, meu beijo para todo mundo. Obrigado pelo carinho, foi bom demais, viu? Maravilhoso. E a gente se vê numa próxima aí. Amém, Natan. Obrigado pela sua participação. Você é muito especial para a gente e sempre que a gente escuta, somos abençoados. Viu? Quando estou aqui participando com você, eu gosto de lhe ouvir bastante, tá certo? E eu sou muito abençoado por isso. E nosso povo também é. Viu? Pois um abraço, meu querido. Sucesso, viu? Salva aí, tá? Amém. Eu vou desconectar para falar com o pessoal e encerrar a live, viu? Não esqueça de salvar, não, pelo amor de Deus. Tá. Uma vez salvo, meu amigo. Salvo? Para a live, né? A live, né? Valeu. Beijo, valeu.